Olá, pessoal. Sou Sofia, psicóloga da Vita. E hoje nós estamos aqui com Gabriel Pena, assessor de investimentos, para a gente bater um papo super relevante, inclusive no universo da saúde, sobre organização financeira. Então, Gabriel, prazer em recebê-lo. Eu acho que a ideia de hoje é justamente a gente poder bater esse papo sobre como podemos nos organizar em relação a dinheiro de uma maneira um pouco mais consistente, um pouco mais calma. E talvez depois disso, então, a gente possa fazer aí uma troca eu tomando um pouco mais esse lugar de fala para a gente poder discutir um pouco mais o impacto disso, tanto da organização quanto da desorganização financeira, da saúde física e para a saúde mental das pessoas em geral, né? Então, seja bem-vindo, querida. Muito obrigado, eu agradeço, Sofia, a oportunidade de dialogar um pouco com vocês, contar um pouquinho da minha experiência, da minha vivência, e eu espero que esse bate-papo agregue bastante para todo mundo que está nesse momento nos assistindo. Bom, eu estou no mercado financeiro há 10 anos, a minha função como assessor de investimentos é ajudar o meu cliente na melhor tomada de decisão quando o tema é investimentos. E eu achei muito interessante o convite, porque eu acho que as nossas áreas, Sofia, elas dialogam bastante, né? Então, a gente precisa, de certa forma, ser bastante equilibrado para tomar a melhor decisão. E aquilo que muita gente enxerga como um grande problema, a ideia hoje é desmistificar isso um pouco, né? Trazer o investimento aí, trazer o dinheiro, trazer o assunto finanças como algo que realmente pode ajudar no dia a dia das pessoas para que elas fiquem, assim, de certa forma, mais tranquilas. Tá bom? Tá ótimo. Eu costumo brincar, Gabriel, que assim, saúde, seja ela social, seja ela financeira, mental ou física, é saúde, né? Não tem como a gente viver a vida, o cotidiano da vida, sem integrar todos esses aspectos num único ser humano. Então, certamente, a gente vai ter muita possibilidade de troca aí ao longo dessa fala. Assim espero, vai ser muito bom. Obrigado de novo pela oportunidade, tá bom? Sofia, eu queria começar por um aspecto assim que eu acho crucial, sendo aí, de certa forma, um pouco prolixo, né? Vamos começar pelo começo. Eu acho que culturalmente o tema dinheiro ele não é debatido, tá? Eu tenho uma experiência própria na minha família quando a gente falava ali no momento do jantar sobre dinheiro, era pedir para estragar ali o momento da novela das 9, né? Então, assim, era um tabu falar sobre dinheiro. Quando eu começava a falar, minha mãe já me olhava, olha, não fala isso, que vai estragar a noite do seu pai. E assim, não só nas casas, né? Eu acho que isso também é a realidade, não só do Gabriel, mas também de várias pessoas, de várias famílias. E se a gente olhar também do ponto de vista educacional, o tema dinheiro não é ensinado nas escolas. O tema dinheiro não é ensinado nas faculdades. O tema dinheiro não é ensinado, às vezes, numa pós-graduação. Então, a gente tem uma formação muito boa, né, de matemática, a gente tem uma formação boa de português, de história, de biologia, mas um instrumento que a gente vai utilizar aí ao longo da nossa vida, que é o dinheiro, isso não é discutido. As pessoas não sabem falar sobre taxa de juros, as pessoas não sabem falar se é melhor comprar algo à vista ou se realmente vale a pena parcelar. Então, eu acho que é crucial a gente começar desde pequeno a pensar nesse tipo de coisa para a gente ter, de certa forma, um equilíbrio e não começar a pensar em dinheiro quando, de fato, a gente vai ter o dinheiro para transacionar, para comprar as coisas. Agora, na prática, né, eu sempre fico muito preocupada porque, ao falar desse tema, porque a gente vive no Brasil. O Brasil é um país muito desigual, a gente tem vivido aí uma pandemia, então a gente provavelmente já está vivendo uma grande recessão econômica. E aí eu fico pensando, Gabriel, como falar de investimento dentro desse contexto, né? Porque hoje, quando a gente fala de investir, a gente vai pensar, então, no Thiago Nigro, se eu não me engano, na Natália Cury, e, na verdade, talvez a realidade da nossa população é a Nath Finanças, né? Uma garota aí do Instagram que veio ensinar investimento para a população de baixa renda.
como poupar já tendo tão pouco, né? Como é que você acha que isso é possível? A internet ela proporciona esse tipo de coisa para a gente, né? Então, eu acho que antes da gente pensar em como investir melhor o nosso dinheiro, a gente tem que saber um pouco como poupar, porque não adianta eu pensar em investir sem eu ter um dinheiro para investir, né? Então, primeira coisa, eu acho que a pessoa ela tem que se conhecer bastante do ponto de vista financeiro. E eu acho que um bom start ali é identificar, né, o que eu tenho de despesa ao longo do meu mês e o que eu tenho de receita. Muita gente acha que finanças, que investimentos é um tema super complexo, que eu preciso utilizar 1000 gráficos, 1000 planilhas, mas eu vou falar uma coisa que pode soar até um pouco simplista. A gente pode falar de dinheiro usando uma folha simples, usando um papel de pão, anotando, né? A maioria das pessoas não tem nem noção do que entra na conta corrente e o que sai ao longo de um mês. Então, antes de pensar se eu devo investir o meu dinheiro em uma oportunidade A, B, C ou D, eu acho que a pessoa ela tem que se conhecer do ponto de vista financeiro. Eu me deparo com algumas situações que a pessoa me identifica como assessor de investimentos e ela me pergunta assim, Gabriel, eu tenho que colocar o meu dinheiro na bolsa de valores? Eu acho que os profissionais da saúde também, nas devidas proporções, se deparam com esse tipo de pergunta, né? Eu fico imaginando aí uma pessoa de branco, eu identifico que essa pessoa é médica, e eu paro ela e falo assim, olha, eu estou com uma tremenda dor de cabeça, né? O que eu tomo para essa dor de cabeça? E aí essa pessoa acha que ela vai ficar me olhando de certa forma incrédula. Tudo bem, eu estudei, sou médico, sei curar inúmeros problemas, mas eu não sei o que é o seu problema da dor de cabeça. Pode ser que na noite passada você tomou uma cerveja além da conta, pode ser que você se alimentou mal no almoço e por isso o seu organismo está pedindo mais vitamina, mais mineral. Ou então pode ser que você esteja com alguma coisa assim, muito problemática, você está com um problema sério. Então, assim, não é difícil você ter uma receita pronta. Eu falo que finanças, que investimentos é algo muito particular. E, desculpe se eu estou sendo repetitivo, para a gente começar esse mundo dos investimentos, a gente precisa primeiro nos conhecer do ponto de vista financeiro. Só assim a gente pode dar o próximo passo, pensar onde a gente deve alocar o nosso dinheiro. E é interessante isso, até desculpa te interromper, mas é muito interessante isso que você fala, que eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente prega também aqui na vida, né? Que é a possibilidade da gente direcionar um olhar para dentro. Por diversos eixos, né, que a gente aqui trabalha. E o autoconhecimento, na verdade, ele nunca é uma linha de chegada, ele é sempre um caminho a ser percorrido. E dentro desse contexto que você me traz, você me fala muito da gente poder ter um conhecimento maior sobre o nosso comportamento financeiro. E talvez as pessoas podem achar isso muito clichê, mas à medida que elas sentarem na mesa, e talvez colocar aquilo que entra, fazer a somatória daquilo que entra e daquilo que sai, e o que sai está saindo da onde? Está saindo do Uber, está saindo do iFood, está saindo do plano de saúde, está saindo do quê, né? Eu acho que tangibiliza, eu acho que dá uma concretude para aquela pessoa ter nas mãos o que de fato está acontecendo com o dinheiro dela e para onde está indo, né? Porque às vezes não é falta de dinheiro, né? Às vezes é uma dificuldade em manejar esses comportamentos da mão aberta ou da mão fechada. Assim, Sofia, eu acho que a gente deve usar o bom senso. Não estou falando para a gente ser o tio Patinhas e dar tchau de mão fechada, tá? Poxa, será que eu tenho condição de ir num restaurante bacana? Se eu tiver essa condição de ir num restaurante bacana e as minhas finanças proporcionarem isso, evidentemente que eu vou nesse restaurante bacana. Mas se a partir do momento eu estou vendo que o meu mês não vai fechar, eu preciso de ter um substitutivo. Ao invés de ir num restaurante bacana, eu vou passar no fast food. Eu vou comprar um hot dog. Eu não vou deixar de aproveitar por isso. Eu vou saber como aproveitar, né? Então eu penso dessa forma. E como é que você vê o impacto dessa questão que eu acho que para você é o seu norte do dia a dia, né? Essa preocupação com as finanças? Como é que você enxerga que isso resvala na saúde das pessoas, né?
Porque eu imagino que você tem uma experiência, eu imagino que você tem uma experiência, inclusive, dos dois lados, né? Daquele que lida com, às vezes, umas quantias mais altas de determinadas pessoas, mas você também me parece ser bastante realista, bastante pé no chão, né? Como é que se faz isso? Como é que você tem percebido o impacto disso na saúde como um todo das pessoas, né? Principalmente quando a gente lida com a escassez financeira? Sofia, eu acho que as pessoas elas ficam mais apreensivas, estressadas, tensas, quando as coisas já estão acontecendo e ela tem que lidar com o problema no meio do problema. Então, eu acho que é super importante a gente fazer uma organização, ter um certo planejamento para que, quando tivermos uma situação problemática, a gente tenha a condição de lidar com esse problema da melhor maneira possível, né? Então, assim, a gente está vivendo uma pandemia, eu diria que a gente está no meio de uma pandemia, a gente já tem várias nações sendo vacinadas. Essa pandemia, ela pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava que ela ia acontecer. A gente não vive num mundo que, se a gente pegar um histórico aí de 10 anos, a gente viu diversos conflitos ao longo do mundo. A gente tem situações, principalmente o brasileiro está acostumado com situações bem adversas. Então, assim, para que eu vou esperar acontecer algo diferente? Para que eu vou esperar uma nova pandemia, uma nova guerra? Por que eu vou esperar ficar desempregado novamente para pensar no meu problema? Por que eu não posso tentar me planejar para que, numa situação que aconteça algo bem trágico, igual eu citei, eu estou preparado do ponto de vista financeiro para lidar com aquela situação? E estando preparado do ponto de vista financeiro, eu vou ter a oportunidade de executar isso. Então, eu não vou perder uma noite de sono, eu não vou ter queda de cabelo, eu vou conseguir conduzir a minha vida de maneira bem equilibrada, bem serena, bem sensata, para que eu restabeleça aquela condição anterior ao problema que eu tive. Imagina o contrário. Imagina que você está resolvendo tudo no meio da bagunça. Você não vai ter emocional. E aí você vai ter não só um problema, que é o problema financeiro. Você vai ter o problema financeiro e o problema de saúde. E como que eu vou resolver um problema de saúde se às vezes eu não tenho dinheiro para resolver? E como eu vou resolver um problema de dinheiro se eu não tenho saúde para resolver? Então são duas coisas que a gente não pode separar. Então, vou novamente repetir, precisamos nos planejar. E quando você fala desse planejamento, como que a gente poderia incentivar ou ajudar essas pessoas a darem os primeiros passos, né? Essas pessoas que estão assistindo, nos ouvindo, a dar os primeiros passos rumo a esse início de organização, né? Do ponto de vista prático. Eu acho que a primeira etapa, vou chamar assim de etapa, o primeiro passo é a pessoa pegar uma folha em branco, dividir essa folha em branco ao meio e colocar de um lado tudo que ela tem e tudo que ela tem como obrigação, tudo que ela tem como despesa. O que ela tem de carro, o que ela tem de casa, o que ela tem de salário, o que ela tem a receber. Então, eu estou listando todas as minhas posses, todos os meus bens. Do outro lado, eu estou colocando todas as minhas obrigações. Quais são as minhas obrigações mais curtas, que vão vencer num curto espaço de tempo, nos próximos 6 meses, um ano? Eu tenho algum financiamento que ele é mais longo? Geralmente, o financiamento de uma casa demora mais tempo para quitar. Qual que é o meu saldo devedor? Será que eu estou pagando um juro caro e alguma linha de crédito, do tipo cartão de crédito, do tipo cheque especial? Compare, né? Será que hoje, pagando uma taxa de juros, eu não consigo negociar com o meu credor e ter uma linha mais atrativa para pagar aquela taxa de juros mais cara que eu estou tendo? Eu acho que essa negociação, essa sinceridade, ela ajuda bastante, ela é muito importante. Só que você não vai conseguir fazer isso se você não tiver um mapa, você não vai conseguir fazer isso se você não escrever. Então, assim, acho que o primeiro passo é fazer essa organização.
E aí não precisa de gastar dinheiro comprando um super software, não precisa comprar um aplicativo. Essa pessoa até pode fazer isso mais adiante, mas eu acho que no primeiro momento ela deve se isolar e refletir um pouco ali sobre a questão das finanças. E aí, a partir do momento, Sofia, que ela coloca isso no papel, ela vai perceber de maneira bem clara o que ela está gastando dinheiro demais e o que ela pode trocar ali por algum item mais em conta, onde a qualidade de vida dela não vai diminuir. Tá? Então, como sugestão, como dica, eu acho que o primeiro passo é isso. Tá? Eu acho muito válido isso, porque já está pegando o gancho dessa relação intrínseca, né, sobre esses aspectos de saúde que você colocou agora há pouco. Eu principalmente como psicóloga e acima de tudo como profissional de saúde, eu não posso deixar de entender, e até os estudos têm nos mostrado isso, o quanto as crises econômicas elas estão extremamente relacionadas com o aumento de taxas de suicídio, por exemplo, né? E aí, poder te ouvir, poder dar esses primeiros passos rumo a uma observação desse comportamento financeiro, fico pensando se não é uma possibilidade também de prevenir essas reverberações, essas consequências tão trágicas quando a gente se vê nesse cenário tão cruel, às vezes, né, macroeconômico, porque esse macroeconômico é o que vai justamente nos ofender no microeconômico, né? Tanto é que as autoavaliações de saúde, dentro desses cenários, elas são já muito comprovadamente que as autoavaliações elas são muito mais negativas. O olhar, a percepção de saúde das pessoas mediante a este cenário é muito ruim. E isso já dá indícios do qual isso pode resvalar numa saúde física também muito ruim, porque se a gente tem uma percepção da nossa saúde como prejudicada, da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental prejudicada, hoje a gente já sabe que não dá para a gente dissociar, né? Teve até um estudo recente que saiu na Science sobre, nos Estados Unidos, se eu não me engano, sobre os sintomas de transtorno pós-traumático. O quanto a correlação numa população feminina que apresentava maior sintomas de transtorno pós-traumático aumentava, se eu não me engano, 4 vezes mais o desenvolvimento da diabetes tipo 2, né, em comparação com aquele outro grupo de mulheres que apresentavam uma redução ou menos sintomas dessa patologia, pouco conhecida no Brasil, mas que nos Estados Unidos ela é mais comum. Então, e assim as crises de ansiedade também, né? O quanto a gente não consegue mais afastar uma coisa da outra. E aí eu quero chamar até a atenção das pessoas que estão nos ouvindo, que num momento como a gente está hoje, tendo esses dados na mão, assim, não hesite em procurar sua equipe de saúde, né? Eu acho que a gente da Vita está aqui justamente para te ajudar a conduzir junto, né, numa parceria, o manejo desses eventos estressores, né? Seja pela via do sono, seja a gente entendendo como é que anda o seu sono, seja a gente entendendo como anda a sua válvula de escape, mas é criando em conjunto contigo, assim, fatores de proteção, né, diante desse cenário tão caótico, né, Gabriel? Até porque a partir do momento onde a gente pode fazer construções coletivas, né, de parceria, é onde você tem a possibilidade também de reinvestir no seu melhor patrimônio, ou no seu maior patrimônio, né, que é você e a sua família. Então, eu acho que diante, às vezes, de cenários tão, às vezes, caóticos, já que você mesmo colocou que, por vezes, a gente só vai se alertar no universo da dor, né? Que a gente possa cada vez mais, dentro desse contexto brasileiro, onde a gente não tem educação financeira como educação básica, malemar a gente tem educação básica, mas que a gente possa ir se organizando. E se caso você está já nesse momento, né, se a pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo, já se encontra nesse momento, que tem percebido que está com o humor mais deprimido, está mais desesperançoso, está percebendo dores musculares constantes, queda de cabelo, enfim, está percebendo incômodos físicos ou psíquicos, que entre em contato com a gente para a gente poder criar construções, né? Porque tem saída, a gente só precisa, às vezes, entender que a gente não está sozinho no enfrentamento disso, né?
Sofia, e se eu estiver dando um pitaco, às vezes, na área que eu não sou especialista, você tem total liberdade de parar tudo e falar assim, Gabriel, não é bem por aí, mas eu acho que a gente vai. Imagina, eu brinco que sobre saúde sabemos um pouco de todos, né? Assim, porque é a nossa saúde também, a nossa experiência como saúde, né? Eu acho que a pessoa que está passando por essa situação, eu acho que não é vergonha para ninguém, tá? Eu acho que são momentos de vida. Ninguém entra na academia e depois de 2, 3 idas na academia sai de lá com um corpo esbelto. Ninguém conquista a saúde em 2, 3 dias. Eu falo que finanças e bem-estar, ela não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, assim, eu acho que a pessoa precisa ter um pouco de calma, saber que as coisas vão melhorar e não ter pressa, porque na pressa ela acaba atropelando itens que pode ajudar ela lá na frente numa outra situação, como a que ela está vivendo. Né? Então, ter muito cuidado com aquilo que serve para uma pessoa, pode ser que não sirva para você, que esteja passando por uma situação como essa. Eu gosto muito da internet porque é uma forma que a gente tem de aprender. Né? A gente está aqui hoje aprendendo utilizando a internet. Mas a internet ela é um conteúdo de massa. Então, às vezes, o que a massa está consumindo não necessariamente é aquilo que você precisa consumir. Por isso que eu falo que é passo por passo. As pessoas elas vão aprendendo, vão assimilando para melhorar esse aspecto financeiro, tá bom? E aí eu queria até colocar um dado curioso aqui, que e até fomentar uma pergunta, né? Que quem tem dúvida de que quando a gente passa por preocupação financeira ou com alguma possibilidade aí de receios, né, no bolso, não vai ter comprometimentos na nossa atenção, na nossa memória, na nossa concentração e até mesmo na nossa imaginação, né, na nossa capacidade de ser criativo. Então, às vezes a gente acha que isso não vai, parece que isso é um impacto muito limitado na nossa vida, e não, né? Isso tem impacto direto, inclusive, na nossa cognição, que é justamente essa função psicológica aí que abarca esses processos, né? Que tem dentro da caixinha esses processos de memória, atenção, capacidade de relaxar. E tem estava até lendo esses dias como enfermeira nossa, um estudo na Índia, porque eu fiquei muito impactada que uma vez eu vi uma notícia que as populações mais vulneráveis tinham consequências no seu QI, tinham QIs bem menores que outras populações, né? E eu fiquei muito impactada com isso, ainda mais no mundo, às vezes, muito permeado pela meritocracia, enfim, por todos esses diálogos, né? E aí foi até curioso, porque a nossa equipe de saúde aqui achou um estudo, inclusive na Índia, que tinha uma população extremamente rural, 60% ou 70% dessa população dependia do plantio da cana, por exemplo. E foi feita uma bateria de testes, né, avaliando esses aspectos da cognição, memória, atenção e por aí vai, antes da colheita, onde tem aquele receio de fato, vamos conseguir, né, e depois da colheita. E é impressionante o quanto a apreensão por esses aspectos de grana, elas produzem na gente uma diminuição dos nossos recursos mentais, né? Ela diminui a possibilidade de fôlego de vida, ela acaba fazendo com que a gente, às vezes, enverede para caminhos onde a gente busca o amortecimento dessa angústia, seja por meio do uso de álcool, às vezes do uso de drogas, pela comida. Então é interessante a gente ver como tudo está concatenado na nossa vida, né? Não tem como a gente dissociar uma coisa na outra. Inclusive fazendo práticas de gastos de forma equivocada, né? Porque não é porque eu tenho pouco dinheiro que eu gasto menos. Às vezes não. Mas o quanto todas essas formas, elas estão atreladas no que a gente entende da complexidade do ser humano, né? Por isso, às vezes, sozinho é muito difícil de dar o primeiro passo. Então, essa é a sua dica de poder colocar tudo na ponta do lápis, e isso ser um ponto de partida inicial para essa compreensão, né?
poder contar com a gente, né, profissionais de saúde de forma geral, para poder também encontrar o caminho do equilíbrio, entender comportamentos errôneos muitas vezes, né? Por que eu gasto mais? Por que eu estou gastando muito em comida e menos naquilo, que é o sonho da minha vida, fazer o curso? Né? Da gente poder entender um pouco mais esses aspectos da nossa vida também é de suma importância, eu acho. Eu acho assim, Sofia, se a gente está com a cabeça livre, né, a gente tem uma condição de absorver mais coisas. Eu acredito, se você se depara com alguém que está com um problema financeiro, e você fala 10 palavras ali para ela de maneira aleatória, muito provavelmente ela vai conseguir se lembrar de 3 ou 4 palavras. Estou chutando, tá? Não tem nenhum Não, dado. perfeito. Agora, se essa pessoa, ela de certa forma descarrega isso tudo num papel, coloca isso tudo numa cartolina, ou então no computador, ela está com a cabeça dela mais fresca para assimilar as coisas. Eu acho que nem é só para o intelecto. Acho que a pessoa ela vai ter uma disposição, né? Ela vai ter uma animação melhor para tocar o dia a dia dela. Acho que a cabeça da gente ela tem que, de certa forma, estar livre. É um HD. A cabeça da gente, o nosso cérebro é um grande HD. De certa forma, a gente tem que deixar muito espaço para a gente ser criativo, né? E, poxa, a gente precisa ser feliz. Né? Acho que todo mundo, uma hora, vai embora e ficar aqui ao longo de vários anos sendo infeliz por uma questão financeira, eu acho que não dá. Então, como você bem pontuou, acho que as pessoas que estão passando por isso, elas precisam de fato de ajuda, né? Elas precisam de uma mão estendida, elas precisam entender como elas podem sair dessa, né? Então, concordo muito aí com essa pesquisa, com esse estudo que você citou. Eu acho que quando a gente está com HD livre aí, a gente consegue ser pessoas mais felizes, tá? Agora, curiosidade de pessoa leiga. Como é que você enxerga o nosso cenário econômico, o nosso cenário da saúde, já que a gente está vendo como isso não tem como ser visto de forma separada, né? Nos próximos meses, né? Sofia, você quer me apertar sem abraçar, mas... Não, porque eu sou sempre um pouco mais preocupada, né? Assim, eu entendo que o brasileiro ele é muito criativo e a gente vê isso em várias possibilidades de arranjos que as pessoas vão fazendo para conseguir ter o seu ganha-pão, né? Mas eu fico sempre muito preocupada com isso, que a gente, enquanto país, nunca viveu, né? Diferente, às vezes, talvez da Europa ou dos próprios Estados Unidos. Talvez a gente nunca tenha experimentado isso tão próximo, né? Acho que nunca na história desse país a gente teve um Covid, né? Então... Você tem sentido isso na sua prática de trabalho também, esse receio? Antes de ser economista, antes de ser especialista de finanças, eu sou brasileiro. E quem é brasileiro sabe, sim, das dificuldades que a gente passa no dia a dia, mas é inegável que como nação, se a gente pegar nos últimos anos, a gente está evoluindo. O brasileiro tem uma capacidade criativa assim, imensa. Evidentemente que eu não vou citar o nome, né? Mas uma grande rede de fast food recentemente fez uma promoção falando que quem passasse no drive com uma vassoura no Dia das Bruxas ganharia um lanche. Aí na porta do drive tinha crianças ali, jovens, alugando a vassoura. Então, assim, gente, é muita criatividade. Quem passava na avenida tinha a condição de alugar a vassoura e ganhar um lanche. Então, assim, são coisas que só o brasileiro, eu acho, que pensa. A gente está passando por um momento que a gente vive taxa de juros bem baixas, nunca presenciadas antes. A gente vive um momento que a inflação, ela de certa forma é controlada em relação a anos atrás. Eu lembro da casa dos meus avós que em ambas as casas tinha dispensa, porque a turma tinha que estocar comida, porque os preços mudavam. Na parte da manhã era um preço, de tarde já era outro, à noite já mudava completamente. Então, assim, eu acredito sim que hoje, por mais que tenhamos desafios pela frente, o Brasil como país, o Brasil como economia melhorou bastante.
Evidentemente que temos muito a melhorar, mas, de novo, entra no que a gente conversou aí no último bloco. É uma melhora. É um país tão diferente, um país tão plural, ele não consegue melhorar de uma vez, né? Então, eu acho que a gente está caminhando bem. Nós vimos uma grande quantidade de dinheiro sendo injetada na nossa economia. Isso é um recado muito sério. Quando a gente tem uma grande injeção de dinheiro para ajudar as pessoas, falando assim, Sofia, Gabriel, fulano, não pare de consumir, porque a partir do momento que você para de consumir, isso a gente tem um grande problema nas principais cadeias. A gente já fez algumas reformas super interessantes. Para você ter ideia, se a gente não tivesse feito a reforma da Previdência que saiu recentemente, muito provavelmente a gente teria problemas bem maiores em função da grande quantidade de dinheiro que foi injetada na economia. Então, eu acho que, de certa forma, a gente está avançando. E, de novo, como brasileiro, a gente gostaria que isso acontecesse de maneira mais rápida, mas por motivos óbvios, a gente está indo, tá? Então, como bom brasileiro, eu não desisto nunca, tá? Gabriel, eu queria... Oi? E respondi ou fugi da raia? Não, tá dentro, tá dentro. Agora, o que sempre me chama atenção e sempre me coloca assim um pouco atenta é que a gente tem, não sei se é um clichê, não sei se clichê seria a palavra correta, mas a gente tem uma conduta aí de uma porcentagem razoável e saudável de ser investida, né? Se eu não me engano, gira em torno aí de 30%, né? Você deve saber melhor que eu. Fico sempre meio atento a isso, porque aí quando a gente não tem 30% para investir, né? Qual que é a lógica do investimento? É só o 30%? E se eu puder colocar 5% não é válido? Né? Se a gente pegar uma amostra de livros de finanças, o número é realmente esse. Né? Próximo de 30%, 35%, o ideal. Mas eu acho que a gente tem que começar. Como que eu vou falar para uma pessoa, às vezes, que está se organizando do ponto de vista financeiro para ela poupar 30% do que ela ganha? Então, vamos voltar naquele exemplo lá atrás que a gente deu da academia? Eu não vou conseguir, no meu segundo dia de academia, levantar uma grande... Então, para esse momento, para as pessoas que estão se organizando, deixem de lado um percentual fixo. Adotem esse percentual a partir do momento que as coisas estão mais equilibradas. Se você está saindo de uma situação difícil do ponto de vista financeiro, se no final do mês você conseguir poupar que seja 5% do seu dinheiro, é uma grande vitória. Sofia, olha isso, a pessoa ela tinha compromissos além do que ela ganhava. Ela começou a se organizar e antes ela não guardava nada, agora ela poupa 5%. É uma vitória em tanto. Se um dia ela conseguir poupar 10, ótimo, excelente. Se daqui 2, 3, 4 anos ela de fato conseguir poupar de 30 a 35, fogos de artifício, excelente. Mas eu acho que começar com um número assim é igual aquelas pessoas que no almoço de domingo fica planejando aquela dieta que nunca acontece na segunda-feira e fica postergando, né? E fala assim, olha, eu vou perder 10 quilos em 30 dias. Pode ser que ela consiga até perder esses 10 quilos, mas depois ela vai ganhar 12. Porque ela bem assim. E é muito bacana esse seu exemplo, porque ele é bem próximo com o modelo de saúde que a gente acredita aqui na vida, né? Assim, devagar e sempre. Né? Não adianta a gente começar com uma meta muito idealizada, se às vezes a gente não consegue valorizar o pequeno que a gente faz no cotidiano, né? Então, talvez praticar uma autogentileza também com as nossas conquistas. Se dar prêmios, né? Eu acho assim, a pessoa ela vai ficar muito frustrada se ela colocar no subconsciente dela que ela precisa guardar 30, ela no final do mês ela vai ter guardado, sei lá, 5, 7, ela vai ficar triste por isso. E não é o objetivo, né? Eu acho que o objetivo é ela ficar feliz, ela estar melhor consigo mesmo, né? Então, eu partiria dessa dica. No primeiro momento, não fixar um determinado valor, tá? Mas sim, todo dia um pouquinho, todo mês um pouquinho. Ai, tá ótimo, Gabriel. Eu acho que, assim, essas dicas da gente prestar atenção mais nesse comportamento financeiro, direcionar o olhar um pouco mais para esses gastos, para onde a gente está se perdendo um pouco nesse rumo, para a gente poder também
praticar um pouco de autovalorização conosco mesmo, né? Por meio desses pequenos ganhos. É isso, se antes eu estava devendo o fechamento vermelho, poxa, se eu conseguir já igualar isso e dar um passo para uma outra mentalidade ou para um outro propósito de vida, poxa, já é um ganho imenso, né? Já é um ganho imenso e, inclusive, é um ganho muito preventivo para a saúde, né? Porque a gente, é aquilo que você falou, ao invés de a gente estar sempre apagando incêndio ou lidando sempre na agonia, né, no desespero das questões, a gente pode ter um pouquinho mais de margem de fôlego para planejar, para pensar e entender com um pouco mais de adianto, né, esses comportamentos. Gabriel, mas que experiência rica poder fazer essa troca contigo. Eu acho que isso vai muito de encontro com o que a gente também entende do ser humano aqui na Vita, né? Acho que ficar atento para outras questões que às vezes as pessoas não julgam, que também é da área da saúde, e que a gente entende que isso é saúde social, né? Que saúde financeira é possibilidades de melhorar o bem-estar, que vai ter um impacto no bem-estar do nosso público, das pessoas que acreditam no nosso trabalho. Então, acho que te ouvir no meio desse processo certamente tem e vai contribuir para a nossa população como um todo, né? Para as pessoas que estão aí com a gente nesse caminho. Sofia, o agradecimento sai por mim, tá? Muito obrigado a vocês, não só você, o pessoal todo da Vita, e também o pessoal que está nos acompanhando, né? Espero que realmente a gente tenha conseguido somar aí nesse evento que a gente está fazendo, e até breve, viu? Muito obrigado. Obrigada a você, Gabriel. Um beijo, gente. Obrigada aí pela audiência. Fiquem bem.